segundo episódio do podcast da Igreja Caminho Santo e nós vamos para a parte 2 dos princípios de implantação de igreja. É isso aí. E aproveito para te convidar para nos seguir lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, onde mais, César? No Spotify. Spotify, Instagram, YouTube, @caminhosanto.jundiaí. É isso aí. YouTube, caminhosanto.jundiaí e @pambianco e @cesarbianco. É isso aí. A gente é muito legal, vale a pena. E voltando aqui para o nosso assunto, parte 2. Se você não pegou a parte 1, volta então. De repente essa pessoa tá chegando agora aqui, né? Já pensou? Chegou agora, apareceu, não sabe do que tá acontecendo. Volta pro que a gente gravou e assiste a parte 1 desse princípio de plantação de igreja, tá bom? Que nós falamos sobre uma palavra de Deus, né? Nada na nossa vida pode ser feita sem a palavra de Deus. Especialmente quando falamos de implantação de igreja, sim, é uma parte importantíssima, né? E algo que a gente talvez não comentou no podcast anterior, que eu acho que vale muito a pena comentar, é que nós oramos por 4 anos por uma transição. É verdade. Não sabíamos para onde, não sabíamos como, mas oramos. Porque a gente sentia que isso iria acontecer. Foram 4 anos de um processo realmente de oração, né? Porque no começo a gente ouviu... eu, né, diretamente ali, ouvi a cidade de Jundiaí. E quando foi, então, dezembro de 2018 isso daí? Foi. A gente ficou, então, regando em oração até sermos enviados no dia 11 de dezembro de 2022. Foram 4 anos desse processo. Foi oração para entender onde, como e quando. Onde a gente já tinha uma... O coração já estava queimando. Já estava queimando, mas a gente precisava de uma confirmação, né? Claro. Não dava só para assim, achei que é Jundiaí, vou para Jundiaí. É isso. Mas eu senti muito forte Jundiaí, dezembro de 2018. E aí, quando eu compartilhei contigo, foi todo esse processo e Deus foi confirmando. Isso que é legal. Construindo uma transição. Porque a gente aprende lá, né, junto com Abraão, por exemplo, que transições são necessárias nas nossas vidas. Muitas vezes, às vezes não vai ser uma transição tão radical no aspecto de mudança de igreja, mas a gente sabe que... Ou de cidade ou de país. Exatamente, mas a gente sabe que a vida com Deus ela é dinâmica e eventualmente a gente vai precisar transicionar. Mas transicionar de qualquer jeito acaba trazendo confusão para o nosso processo. Sim. Então, quando a gente faz isso com decência e ordem, assim como, né, o nosso Deus... Ele é um Deus decente, organizado, que não faz as coisas de qualquer jeito. Pelo contrário, a gente acaba vivendo e provando das bênçãos que é fazer as coisas de uma forma bonitinha. Exatamente. E depois de oração, vem a confirmação. Eu gosto de falar disso sobre Provérbios 16:1. Provérbios 16:1 fala que os planos vêm do coração do homem e a resposta vem da língua do Senhor. Então, nós precisamos desse planejamento. E esse planejamento, ele é um rascunho, ele é uma escrita, ele é uma oração e Deus vai confirmando, trazendo a resposta dele. Agora, às vezes as pessoas querem respostas de Deus sem nem planejar. E eu creio que Provérbios 16:1 é assim que funciona, né? Os planos vêm do coração do homem e Deus vem trazendo as respostas. E a gente tem que estar aberto a essas respostas, né? O que Deus está falando? Como que Deus está falando? É para avançar, continuar, que nem Jundiaí. Pra gente foi se confirmando nesses 4 anos, a cada oração, a cada momento que a gente tinha com Deus, a cada resposta de Deus era uma direção. Jundiaí, 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 Jundiaí. E aí depois Deus vem com o como isso iria acontecer. E a gente passou um ano... E a gente prova de algo muito especial dentro da vontade de Deus. Porque Ele abre as portas. É verdade. E Ele traz uma leveza, né? A paz que excede todo entendimento. Não estamos entendendo nada, mas nós confiamos... Que Deus está fazendo. Porque a gente submeteu o nosso projeto nas mãos dEle. É isso. E aí a parte 2 a gente começa por um assunto, gente, que é muito importante. Eu diria que, assim... É um dos mais importantes num processo de implantação de igreja, que é o amor pela cidade. É o amor pelo povo. Eu lembro que no começo, quando a gente estava lá nos primórdios, nem estávamos oficialmente como Caminho Santo, nós ouvíamos muitas pessoas da própria cidade falarem mal da cidade. Num aspecto assim, trazendo os defeitos e as problemáticas da região. O que não é uma mentira, mas... Também não resolve nada. Não é um... Não precisa ser enfatizado, né? Não, e era vezes... o foco, na verdade. Eu sei das conversas que você tá falando. Exato. Porque o que acontecia era... As pessoas, elas estavam
condenando a cidade. E assim, com foco no problema e não num processo de restauração. Ó, isso aqui é um problema, mas aqui é a solução, né? Ou, não, era só assim, nossa, aqui, tipo assim, é meio aquela coisa assim, tipo aquela pessoa que vai trocar de carro e aí o outro fala, nossa, você vai trocar de carro, mas você já viu que o IPVA desse carro é muito caro? Você já viu que o seguro desse... Estão roubando esse carro demais. Ou, nossa, agora e a gasolina? Esse carro é 2.0. Sabe assim, tipo, pô, em vez de celebrar a conquista e o avanço e é isso aí, ó, esse carro... Eu confio num Deus que te dá um carro novo, que ele também vai te ajudar a pagar as contas novas, entendeu? O IPVA novo, o seguro novo, a gasolina nova, por aí, enfim. Então, às vezes, o foco, eu acho que era esse o ponto das pessoas. Ficava muito no foco da coisa ruim, negativa. Eu acho que isso também traz uma reflexão para a nossa vida enquanto cristãos. Às vezes, nós somos muito rápidos em reclamar de tudo. Então, assim, eu reclamo da política, eu reclamo disso, eu reclamo daquilo, eu reclamo da igreja. Mas eu não sou luz aonde eu vejo trevas. Porque às vezes eu posso ser a própria treva, né? E não tô nem percebendo, porque eu tô tão cega, obstinada com o meu próprio eu, que eu esqueço de analisar, poxa, será que eu também faço parte do problema? Ou... Filosofou agora, hein? Ou será que Deus está me chamando e eu tenho essa visão muito clara no meu coração, na minha mente, que Deus nos preparou, nos capacitou na temporada anterior para a gente trazer algo novo para essa cidade, né? Independente de placa, independente de qualquer coisa, se eu me posiciono como luz e eu sei que ali existe qualquer tipo de treva, seja ela qual for, o meu papel é iluminar aquele lugar. Então, assim, a minha oração, inclusive, pro Caminho Santo é: seja um farol. É isso. E é muito legal isso que você está falando também, porque isso não desqualifica quem já está na cidade. De forma alguma. Pelo contrário. O fato de você chegar numa cidade para plantar uma igreja, talvez você está vendo esse podcast aqui e você está num processo de plantação, Deus está falando com você sobre uma transição, enfim. Não desqualifique tudo que já foi feito anteriormente pelas outras igrejas, como se você fosse a solução da cidade. Não. Caminho Santo não é a solução de Jundiaí. Jesus Cristo é a solução. Exato. Nós somos parte da solução. Então tem diversas outras igrejas aqui na cidade que já estão há anos fazendo muitas coisas e nós estamos chegando para trazer uma porção nova de algo novo que Deus quer continuar fazendo aqui. Então acho que essa mentalidade é importante, porque às vezes eu já conversei com alguns pastores que estão plantando igreja e às vezes na fala não é nem esse o coração da pessoa, mas na fala fica uma coisa de como se então agora chegou a igreja tal, a solução da cidade apareceu. Não. É muito maior do que a nossa igreja local, é muito maior do que Caminho Santo, é muito maior do que qualquer outra igreja aqui da cidade. Né? A gente precisa dar por isso que você falou no podcast passado, da unidade. Precisa ter essa unidade, cada um tem a sua porção aí e a sua responsabilidade. E a gente aprendeu uma coisa muito importante que me marcou muito na época, faz um tempo, gente, que a gente aprendeu isso. Às vezes, os líderes, né, os pastores, eles estão tão preocupados com o número da igreja. E quando uma pessoa eventualmente transiciona de igreja, aquilo se torna como se fosse uma guerra, né? Tipo, tô perdendo ovelha, tô ganhando ovelha, o rebanho é do Senhor. E eu sei que existem situações que são dramáticas, mas a igreja também precisava, urgentemente, né? Eu diria que precisa se posicionar num lugar de trazer as pessoas que estão fora da igreja. Porque se você muda de igreja, o reino continua do mesmo tamanho. É aquela continha básica. Exato, né? Só mudou de prédio. Agora, se pessoas que não conheciam Jesus, elas passam a ir à igreja, aí o reino avançou. É isso. Aí o reino... Embora hoje a gente tenha uma estatística tristíssima, que é dos desigrejados, né? Que precisam retornar para a igreja, precisam resgatar o amor. Então tem os que estão na igreja, tem os que não conhecem Jesus e não estão na igreja, e tem os que conhecem Jesus, mas não estão na igreja. Sim. É isso? Os desigrejados. Os desigrejados. Então tem os que conhecem a Jesus e estão na igreja. Os que não conhecem a Jesus e precisam ir para a igreja. E os que conhecem a Jesus, mas não estão na igreja, no corpo. Exato. Que precisam fazer parte do corpo. Por N motivos, eu acho que não cabe aqui a discussão no momento, mas assim, a gente precisa entender que o avanço do reino são pessoas conhecendo Jesus, né? E o nosso posicionamento, porque assim... A igreja cheia, muitas vezes não significa nada.
qual que é o... Como que a gente define relevância? Muitos estão definindo relevância pelo tamanho. Agora, o que me faz, assim, borbulhar por dentro, que eu falo, vale a pena tudo que a gente passa por acreditar que isso aqui é de Deus e Deus ama isso aqui, né? Deus ama o corpo, Deus quer se revelar para os seus filhos. É quando a gente senta com alguém e a pessoa conta um testemunho que você fala assim, uau. Toda roda de conversa que a gente senta, a pessoa conta uma coisa. Às vezes é uma coisa boba, às vezes é uma coisa que ela nem considera um testemunho. Ontem a gente estava falando, a pessoa que não orava começou a orar. Exato. Né? Uau! Gente, isso é incrível. Quando foi que a gente perdeu o coração de celebrar aquilo que Deus está fazendo? Né? Considerando números. Porque assim, também não adianta nada a gente ter uma coisa muito grande que não é cuidada. Né? E aí cada um vai ter que ver o seu cada um, porque cada estrutura é diferente da outra, e a gente não tem que falar de estrutura. Mas a gente tem que falar de reino. E o reino, ele avança quando a gente... Novas pessoas Exato. conhecem a Jesus. Aqueles que não conheciam a Cristo começam a conhecer a Cristo. Os que estavam longe de Cristo voltam e são reconciliados. Agora, você falou o que é relevância. Quando você falava, eu fiquei pensando na questão do fermento. Exato. O fermento é pequeno. O fermento é um pozinho que vai numa massa bem grande. Precisa só de um pouquinho. E aí, como é que é? Só um pouquinho. Só um pouquinho, assim, bem pouquinho. E aí, não, o que pro acontece? bem ou pro mal, né? Mas o que acontece com o fermento? Leveda toda a massa. Ele tem uma influência em toda aquela bandeja de massa que você está preparando e é só um pouquinho, bem pequenininho. Se colocar muito, não dá certo. Não dá? O que acontece? Ué, estraga a massa. Estraga a massa, é verdade. Tá bom, mas enfim. O ponto é, você precisa ser essa influência, entendeu? Então não tem a ver com quantidade. Tem a ver com concentrado e bíblico e correto e caráter de Cristo, né? A gente tem carregado e a gente tem vivido. Eu acho que isso começa a gerar influência lá no trabalho, lá na família, em diversos lugares. E uma coisa que a gente pesquisou muito, gente, que muitos não fazem. Pesquisar a história da cidade. É verdade. O que foi que aconteceu nessa cidade? Como que essa cidade foi fundada? Quais são os espíritos que rondam essa cidade? Se você percebe que é uma cidade que tem muito, por exemplo, divórcio, opa, isso tem que gerar em nós, né, como líderes de igreja... Construir famílias saudáveis. Ajudar famílias a serem saudáveis. Porque existe uma potestade querendo dominar e querendo destruir. Jundiaí, por exemplo, é uma cidade que foi fundada no adultério. Promiscuidade. Num adultério, essa cidade foi fundada e existe, né, uma questão... Uma estatística. Das pessoas que, dentro das igrejas, têm passado por essa questão, né, de adultério, de divórcio e tudo mais. E aí vem a nossa responsabilidade de quebrar os padrões. E não é nesse fazer lugar diferente. De condenação. Porque não adianta vir aqui apontar o dedo na cara e falar um monte de coisa. Não é sobre isso. Mas assim, poxa, nós vivemos assentados nos lugares celestiais. A gente sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue. E eu tô vendo um padrão se repetir continuamente e eu não oro por isso? Isso é parte de amar a cidade. É você conhecer as coisas boas que a gente falou. Eu quero morar numa casa no interior. Isso é muito bom. Nossa, que gostoso que é. Mas quando você ama a cidade... Você bota o joelho no chão pela cidade. Você também vai ver as coisas negativas. Você vai ver as coisas ruins, que não são tão boas assim. E você vai querer fazer o quê? Ajustar. Ajudar a fazer diferente. Sim. Botar o joelho no chão e a mão na massa. E amar o povo. Porque no começo a gente teve um momento ali que não foi uma coisa longa, não foi um problema, mas tinha uma coisa meio, os de São Paulo e os de Jundiaí. Opa, verdade. Não. Agora somos todos de Jundiaí. Inclusive, viemos de São Paulo, porém agora somos todos jundiaenses, de coração. Só faltou trazer o título de eleitor. Sabia que já passou o prazo? Sabia. Perdi. Enfim. Mas eu descobri um dia depois que o prazo venceu. Você acredita? Enfim. Aí... isso é um ponto importante que você falou, de amar a cidade e os que eram de São Paulo, porque quando a gente veio para cá... E eventualmente numa implantação de igreja pode ser que pessoas se movam de um lugar para o outro. E é comum. Por exemplo, hoje, quando a gente veio, vieram 6 famílias com a gente, né? De São Paulo para Jundiaí.
Só que Jundiaí está centralizado também no meio de várias outras cidades. Sim. Então hoje a gente tem membros que são de Itupeva, De Campinas. Cabreúva, Campinas, Americana, Vinhedo. São Paulo, Louveira, Americana. Ixi. Que mais? Multicultural essa igreja. Como é que chama aquela outra cidade lá? Bragança, Itatiba. A gente tem gente de várias cidades aqui. E a gente frisou, e eu acho que isso é muito legal. Se você estiver fazendo uma plantação de igreja, ou você viver esse processo, que tiver essa migração, é muito importante você deixar claro. E a gente fazia isso, né? E agora acho que já deu uma sentada, mas no começo a gente sentia muito mais os de São Paulo e os de Jundiaí. E a gente falava isso no café de integração, que era quando a gente recebia os novos membros na igreja. A gente deixava claro. Somos uma coisa só. Não somos de São Paulo e vocês de Jundiaí. Somos todos agora aqui, de Caminho Santo. Estamos todos num processo de construção. Todos juntos. Então, você vai mitigando aquele negócio de os de São Paulo, os de Jundiaí, os de Campinas. Essas bobagens. Seja lá de onde for. Então, acho que isso foi uma tática que a gente usou para tirar um pouco dessa questão aí de separação, né? De quem é de quem. 1 Coríntios 3, Paulo tá falando. O povo tá brigando. Mas eu sou discípulo de quem? E aí Paulo fala, peraí. Eu plantei, Apolo regou. Deus deu o crescimento. Deus que dá o crescimento. Então a gente tem que ter esse princípio de 1 Coríntios 3 aí. E aí, muito cravado. assim, tenho que dizer que, enquanto líderes, precisamos ser pessoas que combatem a fofoca, a maledicência. Óbvio que isso é um papel de todo cristão. Né? Porque Tiago deixa muito claro as consequências da nossa língua grande e é uma inspiração muito, muito forte para a gente se controlar no que a gente fala, enfim. Mas, às vezes, a falta de sabedoria de líderes, de falar mal das pessoas, de colocar lenha na fogueira, de gostar de ver sangue, de parecer que a gente está numa guerra, muitas vezes parece que a gente está indo para uma briga de gangue. E, na verdade, nós somos irmãos, parte do mesmo corpo. Então, assim, a gente precisa se posicionar nesse lugar de, assim, o respeito, o amor pelo próximo, ele nos lança para um lugar digno, um lugar nobre. A gente não precisa ficar falando mal das pessoas, das coisas, não é do nosso jeito, então tá errado. Então, assim, eu acho que tudo isso também forja o nosso caráter, né? Porque as pessoas da nossa igreja viam a forma como a gente falava das outras pessoas e como a gente falava dessas coisas, que muitas vezes, até em momentos de ataque, a gente se posicionou no lugar de assim, não temos nada a declarar. Isso está nas mãos de Deus. Mas você foi atacada? Você que está num processo de implantação de igreja, eventualmente, você vai ser atacado. Mas tenha perseverança, porque somos vencedores em Cristo Jesus e Ele já venceu e nós vamos vencer também. Amém. E vai vir ataque de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado, de onde você espera e de onde você nem espera. Se você estiver fazendo alguma coisa relevante, fique em paz, que você vai ter guerras para guerrear. Mas a boa notícia é que Jesus venceu, está vencendo e vencerá. Então, se Jesus é o centro, acabou. Você respira fundo, segue em frente, como eu falo, né? Toma um sorvete, toma um banho. Aprendam com a pessoa mais... Meu amigo, tem dia que você vai assim, ó, você toma um sorvete. Centrada. Eu tava brincando ontem com o pessoal, falei, cara, passa lá, pega um sorvete ali, um gelato, entendeu? Né? Tá tudo certo. E vai dormir, tá tudo bem, amanhã é um novo dia. E com isso Vamos nós lá. Partimos pro final dessa primeira parte, falando sobre a sã doutrina. Primeira parte? É a primeira parte dos princípios de implantação de igreja. Tá bom. É a segunda parte da primeira parte, entendeu? Você entendeu? Se um você combo. entendeu, então tá bom. O importante é você aí entender o que tá acontecendo. Porque precisamos ensinar a Bíblia. Sim. Sã doutrina. Sim. Precisamos viver a Bíblia. Uma das coisas que a gente mais preza é a gente investe, a gente pega no pé. Leitura bíblica. Mas eu não entendo, é muito rápido. Se você não lê, você não vai nem se alimentar. Pamela, fala pra todo mundo então. Quantas vezes esse ano o Caminho Santo vai ler a Bíblia? Caminho Santo lerá a Bíblia no ano de 2024 2 vezes. É isso aí. Estamos acabando o primeiro semestre do plano de leitura. E Hoje dia 1º de julho começa o quê? O segundo plano de leitura bíblica.
Então, se você quer acompanhar a gente, inclusive, aí depois acompanha nas redes sociais que a gente está postando e a gente está convidando as pessoas para participarem desse plano de leitura. Porque ler a Bíblia faz parte do processo de você ter uma sã doutrina. Claro. Conhecer as Escrituras te faz aprender, ou melhor, conhecer as Escrituras te faz analisar aquilo que você está alimentando, se é saudável ou não é. Daquilo que você está se alimentando. Porque tem gente que não conhece as Escrituras, não lê a Bíblia, vai para a internet ou até mesmo dentro das igrejas, ouve qualquer coisa e fala assim, é isso aí, Amém. E se alimenta. Agora, quando você conhece a palavra, quando você estuda a palavra, você se aprofunda na palavra, você fica menos suscetível à heresia, por exemplo. Não, e você Entendeu? desenvolve um relacionamento com Deus, porque tem muitas coisas que a gente ouve que talvez nos faça pensar, será que tinha um relacionamento profundo com Deus? E aí a gente entra naquele papo de idolatria, que não é o fórum do nosso podcast. Mas assim, uma igreja que tem a Bíblia como manual de ensino, manual de liderança, o manual de todas as coisas, inclusive de construção. Porque quando a gente vê a estruturação na Bíblia, a gente vê que Deus é um Deus excelente. Olha o tanto de detalhes em tudo que ele construiu. E no futuro, quando a gente vê, né, a Nova Jerusalém. Ruas de ouro. Então, assim, gente, é um Deus excelente. É um Deus belo. Olha a natureza. É um Deus maravilhoso. Que Deus gigante é esse que a gente serve? Mas o sacrifício da cruz não foi por um prédio. Foi pela humanidade. Foi por pessoas. Então, assim, a gente precisa colocar as coisas nas devidas ordens. Amar as vidas, né? Cuidar das vidas. Não idolatrar a estrutura. Mas a gente colocar Deus no lugar de Deus. Ele vai nos fazer querer construir coisas belas, porque não tem como, é a natureza dele. Como é que ele vai ensinar diferente para nós? Mas ele também vai recalcular nossa rota. Ei, a coisa importante aqui, aquela vida ali, ela tá de acordo com aquilo que eu estou ensinando? Ou ela tá vivendo de qualquer jeito, barateando a minha graça, e você, pastor, para reter essa ovelha, você finge que tá tudo bem. A gente vai prestar contas por isso. Então, quando a gente coloca a Bíblia como centro, como prumo. Como prumo, né? A gente foge desse lugar de achar que o sucesso é o que se parece sucesso, né? A gente, às vezes, a nossa visão fica turva. E a gente precisa aprender. O que é que o Senhor tem para nós? E como que a gente ensina de uma forma que as pessoas conheçam esse Deus de perto? Porque às vezes também é muito fácil a gente induzir ou conduzir pessoas a terem um relacionamento de longe para a pessoa viver no engano e isso alimentar o nosso ego, né? As pessoas precisam ser libertas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E eu creio, né, através desse processo de implantação, que quanto mais pessoas curadas verdadeiramente, focadas no reino, mais forte nós seremos como instituição. É isso. E a sã doutrina faz isso, né? Ela cura, ela liberta, ela restaura. Abre os olhos. Ela abre os olhos. Os ouvidos. A boca. E por aí vai. Até porque você começa a compartilhar, né? Aquilo que você está aprendendo. Exato. E acho que sã doutrina tem a ver com você pensar muito num processo de uma escola bíblica. De você ensinar nos pequenos grupos. De você ensinar através das pregações. Né? Você, enfim, criar mecanismos que possa alimentar a igreja com conteúdos bíblicos. Sim. Porque, por exemplo, a pregação, ela não pode ser somente revelação atrás de revelação. Ela precisa ter o meio, arroz com feijão. Que é o ensino. Também é uma forma de ensinar. Né? Tem várias formas de pregação. Esses dias a gente estava estudando sobre isso, mas o que a gente está falando aqui você usa do púlpito para ensinar. Você usa das conversas individuais para ensinar a Bíblia. Você usa nas reuniões de liderança tempo para ensinar sobre a Bíblia, sobre a questão teológica, né? Até alinhamento. O café de integração. A gente fala sobre a parte teológica que a gente acredita. Sim. Né? Até para alinhar a doutrina. Até para alinhar. Isso é extremamente importante. Senão daqui a pouco as pessoas vão começar a cair no chão na Caminho Santo e aí a pessoa fala, nossa, mas as pessoas caem no chão. Quando o Espírito Santo faz algo, elas caem sim. Então a gente fala sobre essas coisas, né?
Nós somos uma igreja fiel à Bíblia. Você lembra quando a gente estava escrevendo essa visão? Como é que era? Era assim, ó. Nós somos uma igreja fiel à Bíblia que acredita nos dons do Espírito Santo. E eu lembro que eu estava orando sobre a visão e um dia eu falei para você, temos que alterar. Então, nós somos uma igreja fiel à Bíblia que acredita... E se move. E se move. Então, isso é o quê? É a forma como a gente entende. Nós acreditamos, mas não só acreditamos. Nós praticamos, nós nos movemos, nós vivemos dessa forma também, com os dons do Espírito Santo. E assim é com a palavra. E isso... Nós lemos e nós vivemos. Praticamos. Enfim, eu acho que essa doutrina ela tem que permear toda a igreja. Não só o púlpito, no domingo, na pregação. Não só na escola bíblica, né? Mas em tudo, eu acho que a gente pode pincelar esses momentos de ensino, né? E aí até trazendo um pouco de dica ou sugestão, talvez possa ajudar alguém. Mas para nós, virou uma marca o plano de leitura. E aí todo ano, o ano passado a gente fez 12 meses corrido, esse ano a gente fez 2 vezes corrido, o ano que vem talvez a gente mude. Mas assim, como uma marca da igreja, a minha igreja tem plano de leitura. Isso daí, gente, você pode encontrar no Google, mas às vezes é um incentivo. Fica a dica aqui, um ponto importante, porque muita gente me escreve, você pode compartilhar o plano de leitura? Meu Deus, onde que eu pego um plano de leitura? Vai no Google e digita assim, ó, plano de leitura bíblica em 1 ano. Aí vai aparecer várias opções. Aí você coloca assim, ó, plano de leitura bíblica de 6 meses, vai aparecer várias opções. Plano de leitura bíblica em 3 meses. Vai aparecer várias opções. O ano que vem a gente está querendo fazer cronológico. Mas a gente ainda não decidiu. A gente está vendo como é que a gente vai fazer. Mas a dica é... Vai Leiam no Google. A Bíblia. Não, vai no Google. Vai no Google. Em vez de ficar perguntando, tipo, onde você pegou esse plano? Tipo, o Google pode te ajudar. Não, mas você pode pedir que a gente vai te ajudar também. @Pambianco. @Pambianco. Pode pedir para ela tem lá o arquivo para te compartilhar. Finalizando aqui as próximas dicas. Escola da Bíblia, tenha uma, nem que seja para você usar, nem que seja para você ler um capítulo básico, assim, estudando, fazendo um expositivo, mas tem um grupo de estudo. Se você tem os grupos nos lares, incentive... Ótima ferramenta para estudo. A gente decidiu por fazer as nossas RDs, que são as reuniões nas casas, onde a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, com temas com base na Bíblia. Então, assim, a gente altamente recomenda, a gente tem visto vários testemunhos, a gente tem visto pessoas que nunca tinham reparado coisas na Bíblia. A gente estudou o Santo dos Santos, né? O Tabernáculo de Moisés e toda a história. O louvor e adoração da nossa igreja, assim, mudou exponencialmente. Foi uma coisa, assim, muito profunda. Verdade. É um testemunho isso de verdade, gente. E amem Jesus, gente. Quando a gente ama Jesus, a gente quer viver do jeito que Jesus quer que a gente viva. A gente não fica, sabe... E Jesus conhecia a palavra, Exato. Né? Essa é a realidade. Jesus sabia a Bíblia. Da palavra. Se ele é o modelo da tua vida, abre tua Bíblia. Leia a tua Bíblia e viva a sua Bíblia. Em nome de Jesus. E a gente encerra por aqui. Faz uma oração. Deus te abençoe. Aqui, ó, abençoe. Eu vou orar. Deus, em nome de Jesus, eu declaro que cada pessoa que ouvir esse podcast, cada pessoa que estiver nessa situação de implantação de igreja ou até reformulando coisas na sua igreja, sim. Eu declaro no nome de Jesus que você vai ter amor pela palavra, que você vai ter amor pelas vidas, que você vai focar naquilo que o Senhor foca, em nome de Jesus. Amor pela cidade. Amor pela cidade. Amém. Honre a tua cidade. Para que o Espírito Santo apareça por aí e vocês vivam coisas poderosas. Que a gente comece a ver em todos os jornais, de todas as cidades, o mover do Espírito Santo. Porque Deus quer fazer uma coisa grande. Ele está contando comigo, com você. Então, bora. É isso aí. Forte abraço. Deus abençoe e até o próximo podcast. Beijo.